Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Camila, da Pastoral da Comunicação, e hoje, terça-feira, dia 22 de junho, vamos dar continuidade aos nossos podcasts falando sobre o Sagrado Coração de Jesus. Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs, no podcast de segunda-feira do dia 21, nós então falamos sobre o significado dos símbolos que estão presentes no Sagrado Coração de Jesus. Foi uma belíssima catequese. E olha, eu tenho recebido muito comentário de vocês que gostam de ouvir os podcasts, estão gostando dessa catequese. Eu estou muito feliz, muito obrigado mesmo pela força e pelo apoio de vocês. Deus abençoe. O nosso podcast dessa terça-feira, nós iremos falar uma mensagem do Sagrado Coração. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Jesus, com seu coração aberto e do lado de fora, vem ensinar que tudo o que ele fez foi pelo outro. Que susto, já estamos quase no meio do ano, vivenciando o mês do Sagrado Coração de Jesus. Olho para a imagem de Jesus com o coração para fora de seu corpo, machucado, aberto pela lança, em chamas, coroado de espinhos. Para quem pensa racionalmente, é difícil compreender. É tão difícil sentir. Fiquei assim durante essa semana, tentando ligar os pontos. Parecia estar num quebra-cabeças. Conseguia posicionar as peças, mas nenhuma conexão. Toca meu celular, vejo uma mensagem de alguém muito querido e um áudio de mais de 5 minutos. Procurei um lugar mais calmo para escutar. E isso é bem difícil atualmente. Acredito que para você também. A mensagem descrevia uma situação de desentendimento na família. Quem nunca? Basicamente, a irmã não se entendia com o irmão. Algo que vinha desde a infância e que se agravou na vida adulta, contaminando também os cônjuges que absorveram as discórdias. Dizia meu amigo: queria te fazer 2 perguntas. Ontem li no Evangelho que Jesus manda a gente amar os inimigos. Como isso é possível? A outra pergunta é sobre minha irmã. Você sabe que eu a já perdoei, mas queria saber: é correto querer manter distância e não conviver? É óbvio que não. São 2 perguntas. Os irmãos se veem como inimigos, e é nítido que por este motivo queiram manter distância. Tentei ser breve nas palavras, mas passei os 5 minutos de áudio. Afinal, o que é amar? Obviamente, eu sou bem sincera e já disse que não houve um perdão de fato. Mas que não precisava se preocupar, pois o fato de querer perdoar já inicia o processo. Ninguém cura uma ferida da noite para o dia, a não ser que haja um milagre, o que também não é impossível. Mas o natural é que essa ferida tenha que receber cuidados. Dependendo do tamanho da ferida, é preciso raspar toda a casca para que outra pele cubra o ferimento. Um processo muito dolorido. No momento em que preparava minhas respostas, eu respondi as minhas dúvidas. Mas era óbvio, pelo menos parte do quebra-cabeças eu estava montando. O amor é ação, e não esse sentimentalismo movido por nossas paixões desordenadas. É muito fácil olhar para o amor de uma mãe, para um bebezinho tão frágil e dependente. Mas é difícil enxergar o amor de um pai que pune seu filho severamente para que acerte sua vida. Naquele momento, vi com clareza que o meu amigo estava querendo receber da irmã o carinho e a atenção que desejara. Mas esqueceu que o amor não é orgulhoso. Ele queria que sua irmã desse assistência quando precisasse de ajuda, mas esqueceu que o amor não é interesseiro, não pede nada em troca, e não adianta sentir. Era preciso agir. Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para ser gerado no ventre de uma virgem e ter um coração humano,
capaz de sentir todas as emoções e, assim, entender e chorar conosco as nossas misérias. Deus veio aqui viver nossa vida para que pudéssemos ter uma direção e, assim, imitar a Jesus, porque um dia teremos que prestar contas deste amor. Meu amigo não poderia ficar longe de sua irmã. A nossa missão começa dentro de casa, em nossas famílias. O que ele precisava era entender que todo o mal que sua irmã lhe fez não é algo que ele tenha que guardar. Era preciso enxergar com o coração de Cristo. É fácil falar de Jesus, ler um trecho do Evangelho para refletir sobre o que ele ensinou. E até hoje nos ensina. É muito fácil observar sua compaixão, o amor pelos pobres, a facilidade de perdoar, de acolher quem era excluído. Difícil mesmo é viver. Não adianta pedir perdão, nem se autoconsiderar uma pessoa que perdoa. Se ainda doer, é porque não ocorreu o completo perdão e a cura interior. Jesus, com seu coração aberto, do lado de fora, vem ensinar que tudo o que ele fez foi pelo outro, uma vida inteira para o outro. Mas nós não somos capazes nem de ao menos ter tempo para com os idosos ou com as crianças. E não adianta vir com essa história de ter tempo de qualidade. Isso não existe. Tempo é um só, ou você tem ou não tem. O problema é que geralmente o tempo tem relação com o dinheiro. E nisso ninguém quer perder. O Sagrado Coração de Jesus é o amor que devemos imitar. Quando olhamos para Maria, sua mãe, vemos a configuração ao coração de Cristo, capaz de nem existir para que somente o de Jesus exista. Queria imitar Jesus. Queria este amor que age, que faz, que acontece. Sentimentos são humanos e querem nos dominar. Vamos passar a vida lutando contra eles. No fim do áudio, completei com algo que julgo ser de grande eficácia para aqueles que precisam entrar num processo de perdão. Disse que ele precisava estar na pele de sua irmã. Quantos traumas ela sofreu para reagir assim? O que será que ela pensa de você? Perguntas assim que façam que nós nos coloquemos no lugar da pessoa, pois todas as reações humanas são resultado de uma base boa ou ruim. Nestes tempos de isolamento, é fácil ficar tranquilo quando a vida financeira está em dia e não se tem filhos para alimentar. Mas não deve ser tão fácil para um pai de família que precisa dar o sustento aos filhos e à esposa. Tudo em nossa vida pode mudar, a depender do ponto de vista. Jesus fazia isso. Conseguia entender perfeitamente o mais íntimo dos corações, simplesmente porque ele vive lá dentro. Vamos nos compreender, a ter os mesmos sentimentos de Jesus. Vamos nos comprometer a ter os mesmos sentimentos de Jesus, pois ele, sendo Deus, não quis se tornar Deus, mas se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a nós em tudo, e por nós humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Humildemente, tomemos a nossa cruz e peçamos pela força do Espírito Santo o amor de Cristo para vencer todos os sentimentos mundanos e viver em paz. Concluo meu quebra-cabeça. Forma-se a imagem de Jesus com seu sagrado coração, que sorrindo para mim, diz: "Vinde a mim e eu vos aliviarei." Este lindo texto é de Marcela. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, esse lindo texto que hoje eu trouxe para que possamos refletir no nosso podcast foi escrito pela Marcela em um artigo, um site católico. Que lindas palavras. A gente se pega a pensar o quanto somos pequenos diante de Deus, não é mesmo? O quanto é importante saber perdoar, mas perdoar de coração, não só da boca para fora. Essa situação
que foi colocada aqui nesse texto de hoje é uma situação que acontece dentro das famílias. Às vezes os irmãos não se falam, marido e esposa também não conversam direito um com o outro, não se tratam bem, não sabem perdoar. E é necessário que a ferida seja raspada, tirada toda aquela casca, para que uma pele nova cubra esse ferimento. E é um processo doloroso. Quando a gente se machuca, não dói muito, e aí vai dando aquela pelinha, e aí vai melhorando, até que cicatriza, e aí você não sente mais dor. Assim é o processo do perdão. Dói ouvir muitas coisas que a gente não quer. Às vezes é necessário, mas a gente tem que ter aquele cuidado para cuidar dessa ferida, para que o nosso coração possa ser aberto para o amor. Cristo tanto sofreu por nós, nada reclamou, simplesmente foi obediente e se entregou. Que possamos seguir o exemplo de Cristo, porque Ele sempre vai te aliviar quando você precisar. Grande abraço, irmão e irmã. Que você possa me ajudar curtindo, comentando e enviando esse podcast para mais pessoas, que eu sei que muitos corações precisam ouvir essa mensagem de hoje. Até o nosso próximo podcast. Fiquem com Deus.